Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Nós vimos primeira parte, os 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes, né? Agora a gente vai estar vendo na segunda parte 7 hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes. Educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de ideias. No item 1, então, o primeiro hábito, né? Bons professores são eloquentes, professores fascinantes conhecem o funcionamento da mente. Este hábito dos professores fascinantes contribui para desenvolver em seus alunos capacidade de gerenciar os pensamentos, administrar as emoções, ser líder de si mesmo, trabalhar perdas e frustrações, superar conflitos. Bons professores têm uma boa cultura acadêmica e transmitem com segurança e eloquência as informações em sala de aula. Os professores fascinantes ultrapassam essa meta. Eles procuram conhecer o funcionamento da mente dos alunos para educar melhor. Para eles, cada aluno não é mais um número na sala de aula, mas um ser humano complexo com necessidades peculiares. Os professores fascinantes transformam a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. Sabem que apenas a experiência é registrada de maneira privilegiada nos solos da memória, e somente ela cria avenidas na memória capazes de transformar a personalidade. Por isso estão sempre trazendo as informações que transmitem para a experiência da vida. A educação passa por uma crise sem precedentes na história. Os alunos estão alienados, não se concentram, não têm prazer em aprender e são ansiosos. De quem é a culpa? Dos alunos ou dos pais? Nem de uns e nem dos outros. As causas são mais profundas. As causas principais são frutos do sistema social que estimulou de maneira assustadora os fenômenos que constroem os pensamentos. Estudaremos esse assunto no tópico a seguir. O palco da mente dos jovens de hoje é diferente dos jovens do passado. Os fenômenos que estão nos bastidores das mentes deles e que produzem pensamentos são os mesmos, mas os atores que estão no palco são distintos. A qualidade e a velocidade dos pensamentos mudaram. Precisamos conhecer alguns papéis da memória e algumas áreas do processo de construção da inteligência para encontrar as ferramentas necessárias e capazes de dar uma reviravolta na educação. O primeiro hábito de um professor fascinante é entender a mente do aluno e procurar as respostas incomuns diferentes daquelas a que o jovem está acostumado. A síndrome do pensamento acelerado, SPA. Tudo bem aí, Mike? Oh, Mike. Olha ele, mordei de novo as patas, gente. A síndrome do pensamento acelerado. A televisão mostra mais de 60 personagens por hora, com as mais diferentes características de personalidade. Policiais irreverentes, bandidos destemidos, pessoas divertidas. Essas imagens são registradas na memória e competem com a imagem dos pais e professores. Os resultados inconscientes disso são graves. Os educadores perdem a capacidade de influenciar o mundo psíquico dos jovens. Seus gestos e palavras não têm impactos emocionais, consequentemente não sofrem um arquivamento privilegiado capaz de produzir milhares de outras emoções e pensamentos que estimulem o desenvolvimento da inteligência. Frequentemente, os educadores precisam gritar para obter o mínimo de atenção. A maior consequência do excesso de estímulos da TV é contribuir para gerar a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Nunca deveríamos ter mexido na caixa preta da inteligência, que é a construção de pensamentos. Mas, infelizmente, mexemos. A velocidade dos pensamentos não poderia ser aumentada cronicamente. Caso contrário, ocorreria uma diminuição da concentração e um aumento da ansiedade. É exatamente isso que está acontecendo com jovens. A ansiedade da síndrome do pensamento acelerado, SPA, gera uma compulsão por novos estímulos, numa tentativa de aliviá-la. Embora menos intenso, o princípio é o mesmo que ocorre na dependência psicológica das drogas.
Os usuários de drogas usam sempre novas doses para tentar aliviar a ansiedade gerada pela dependência. Quanto mais usam, mais dependentes ficam. Os portadores da SPA adquirem uma dependência por novos estímulos. Eles se agitam na cadeira, têm conversas paralelas, não se concentram, mexem com os colegas. Esses comportamentos são tentativas de aliviar a ansiedade gerada pela SPA. A educação está falida. A violência e a alienação social aumentaram, porque sem perceber cometemos um crime contra a mente das crianças e dos adolescentes. Tenho convicção científica de que a velocidade dos pensamentos dos jovens há um século era bem menor do que a atual. E por isso o modelo de educação do passado, embora não fosse ideal, funcionava. Precisamos de um novo modelo de educação. No final do livro comentarei 10 técnicas para produzirmos uma educação excelente, capaz de eliminar os efeitos negativos da SPA. Em minhas conferências, frequentemente, pergunto aos professores com mais de 10 anos em sala de aula se eles percebem que os alunos atuais estão mais agitados que as do passado. E a resposta unânime é afirmativa. Precisamos de professores incomuns, que compreendam o anfiteatro da mente humana. De professores comuns, o mundo está cheio. Pensar é excelente. Pensar muito é péssimo. Quem pensa muito rouba energia vital do córtex cerebral e sente uma fadiga excessiva, mesmo sem ter feito exercício físico. Este é um dos sintomas da SPA. Os demais sintomas são sono insuficiente, irritabilidade, sofrimento por antecipação, esquecimento, déficit de concentração, aversão à rotina e, às vezes, sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, dores musculares, taquicardia, gastrite. Por que um dos sintomas é o esquecimento? Porque o cérebro tem mais juízo do que nós. E bloqueia a memória para pensarmos menos e gastarmos menos energia. Muitos cientistas não percebem que a SPA é a principal causa da crise na educação mundial. Ela é coletiva. Atinge grande parte da população adulta e infantil. Os adultos mais responsáveis apresentam uma SPA mais forte e por isso ficam mais estressados. Por quê? Porque têm um trabalho intelectual mais intenso. Pensam mais, são mais preocupados. A SPA dos alunos faz com que as teorias educacionais e psicológicas do passado quase não funcionem. Porque enquanto os professores falam, os alunos estão agitados, inquietos, sem concentração e ainda por cima viajando nos seus pensamentos. Os professores estão presentes na sala de aula e os alunos estão em outro mundo. As causas da SPA. A síndrome SPA gera uma hiperatividade de origem não genética. Desde os primórdios da humanidade sempre existiu. A hiperatividade genética, caracterizada por uma ansiedade psicomotora, inquietação e agitação do pensamento no fundo metabólico. Por isso, algumas pessoas sempre foram mais ansiosas, teimosas, hiperpensantes do que outras. Mas hoje há uma hiperatividade funcional não genética, a SPA. Quais são as causas da SPA? A primeira, como disse, é o excesso de estímulo visual e sonoro produzido pela TV e que atinge frontalmente o território da emoção. Notem que não estou falando da qualidade do conteúdo da TV, mas do excesso de estímulos, sejam eles bons ou péssimos. A segunda é o excesso de informações. Em terceiro lugar, a paranoia do consumo e da estética, que dificultam a interiorização. Todas essas causas excitam a construção de pensamentos e geram uma psicoadaptação aos estímulos da rotina diária, ou seja, uma perda do prazer pelas pequenas coisas do dia a dia. Os portadores da SPA estão sempre inquietos, tentando garimpar algum estímulo que os alivie. Com respeito ao excesso de informação, é fundamental saber que uma criança de 7 anos de idade da atualidade tem mais informações da memória do que um ser humano de 70, há 1 ou 2 séculos. Essa avalanche de informações excita de maneira inadequada os 4 grandes fenômenos que leem a memória e constroem cadeias de pensamentos. Quem tem SPA não consegue gerenciar os pensamentos plenamente, não consegue tranquilizar a mente. O maior vilão da qualidade de vida do homem moderno não é seu trabalho,
nem a competição, a carga horária excessiva ou as pressões sociais, mais o excesso de pensamentos. A SPA compromete a saúde psíquica de 3 formas: ruminando o passado, desenvolvendo o sentimento de culpa, produzindo preocupações sobre problemas existenciais e sofrendo por antecipação. Não basta ser eloquente para ser um professor fascinante, é preciso conhecer a alma humana para descobrir ferramentas pedagógicas capazes de transformar a sala de casa e a sala de aula num oásis e não numa fonte de estresse. É uma questão de sobrevivência, pois, caso contrário, alunos e professores não terão qualidade de vida. E isso já está acontecendo. Vejamos como. Destruíram a qualidade de vida do professor. Uma revelação chocante na Espanha: 80% dos professores estão estressados. Na Inglaterra, o governo está tendo dificuldade de formar professores, principalmente de ensino fundamental e médio, porque poucos querem essa profissão. Nos demais países, a situação é igualmente crítica. De acordo com pesquisas do Instituto Academia de Inteligência, no Brasil, 92% dos professores estão com 3 ou mais sintomas de estresse e 41% com 10 ou mais. É um número altíssimo, indicando que quase a metade dos professores não deveriam estar em sala de aula, mas internada numa clínica anti-estresse. Compare com este outro número. Na população de São Paulo dramaticamente estressada, 22,9% estão com 10 ou mais sintomas. Os números gritam. Eles indicam que os professores estão quase 2 vezes mais estressados do que a população de São Paulo, que é uma das maiores e mais estressantes cidades do mundo. Creio que a situação em qualquer nação desenvolvida é a mesma. Os sintomas que mais se destacam são os ligados à síndrome do pensamento acelerado. Que tipo de batalha estamos travando para que nossos nobres soldados que se encontram no fronte, os professores, estejam adoecendo coletivamente? Que tipo de educação é essa que estamos construindo e que vem eliminando a boa qualidade de vida de nossos queridos mestres? Damos valor ao mercado de petróleo, de carros, de computadores, mas não percebemos que o mercado da inteligência está falindo. Não apenas os salários e a dignidade dos professores precisam ser resgatados, mas também a sua saúde. Professores e alunos estão coletivamente com a síndrome do pensamento acelerado. Um pedido aos professores fascinantes: por favor, tenham paciência com seus alunos. Eles não têm culpa dessa agressividade, alienação e agitação em sala de aula. Eles são vítimas. De trás dos piores alunos há um mundo a ser descoberto e explorado. Há uma esperança no caos. Precisamos construir a escola dos nossos sonhos. Aguarde. Então, assim, nesse primeiro item, ele coloca pra gente bons professores são eloquentes, professores fascinantes, conhecem o funcionamento da mente. Então, em primeiro momento, ele fala assim: professores, tenham paciência, porque nem os professores estão bem. Já começa por aí. Antigamente, a gente fala assim, o ensino de 20 anos atrás, 30 anos atrás, era outro, de qualidade. A gente respeitava o professor, a gente aprendia coisas com os professores que a gente utilizava no nosso trabalho. O aluno ia para a escola para estudar, para tirar boas notas. Só que 20, 30 anos atrás, a televisão não bombardeava a molecada com tanta informação como hoje a TV bombardeia, os rádios, emissoras, internet, celular, computador. Então hoje nós temos um meio de comunicação muito extenso. E todos eles as crianças têm acesso, desde os seus primeiros dias de vida. Você coloca um bebê perto de uma televisão assistindo uma novela, ele está assistindo a novela com você, mesmo ele sendo um bebê. Ele tem as sensações que passa. Ele escuta o tom de voz dos atores lá quando está chorando, quando está gritando, quando está nervoso, quando está alegre. As emoções que a TV passa, a criança quando é pequenininha, ela não consegue entender ainda o que está acontecendo, mas ela sente o que o ambiente está proporcionando. Se você leva para a criança um excesso de informação, ela não sabe o que fazer com esse excesso de informação. Ela tenta abraçar toda essa informação. Então, acelera o pensamento dela.
E quando aquilo acomoda dentro dela, perde a graça. Aí ela quer mais. É como se fosse o uso de drogas que ele colocou aqui. Só que uma proporção menor. É viciante também. Você precisa ter mais informação para ficar mais calmo. Só que na verdade você não fica calmo. Então tem criança na sala de aula que chega muito agitada, muito indisciplinada. Eu tenho que botar ele para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho que dar trabalho para aquela criança. Porque se ela termina a lição primeiro que todo mundo, ela vai cutucar o Joãozinho, a Mariazinha, a Chiquinha. Então eu tenho que dar serviço para essa criança. Às vezes o serviço que eu dou para ela não é legal. Ela está acostumada a jogar videogame de última geração, ela está acostumada a entrar nos jogos como se ela fosse o participante, o ator daquele jogo. E aí se eu dou para ela um joguinho da memória, por exemplo, na sala de aula, isso não prende ela. Porque ela está acostumada com jogos que ela está dentro do jogo, ela participa do jogo. Aquela adrenalina, né? Principalmente esses jogos violentos de matar, de morrer. A criança está tão acostumada com aquelas adrenalinas que quando eu der um joguinho da memória para ela, ela fala, tá, o que eu faço com isso daqui? Ela começa a jogar o papel pro alto. Os alunos de antigamente, não tinha bombardeio de informação. A gente não tinha necessidade de ganhar cada vez mais informação. A gente ia para a escola, se era babebi bobu, tá tudo certo. Todo mundo sentava e fazia babebi bobu. E era uma calmaria tão grande, um respeito tão grande aos professores, era sempre a mesma coisa, que não tinha como não aprender. Até porque existia aquele exercício de fixação. Lembram disso? A gente fixava, a gente decorava. Era algo brando, tranquilo, que nada atrapalhava, não tinha nada para nos atrapalhar. A gente tinha dia e hora para jogar bola. A mãe só soltava na rua depois da lição terminada. As boas notas tinham que aparecer para você poder ter umas férias, para você brincar com as crianças nas férias, senão você ficava trancado dentro de casa. Você podia assistir televisão, desenho, se você tivesse um bom comportamento na escola. E era só desenho. A mãe não deixava você assistir novela, assistir jornal, se manter informado com outras coisas. Era só desenho para dar risada ali e acabou. Então, a nossa educação era uma educação mais tranquila. Devido à falta desse excesso de informação, nós tínhamos a informação básica para a gente ir degrau por degrau, devagarinho, crescendo, aprendendo. Depois, quando a gente passasse dos 18 anos, é que a mãe liberava. Agora você pode assistir o que você quiser. Hoje não. A criança tá lá com o bercinho do lado da televisão, ela tá vendo novela, ela tá vendo tudo. Então, o fato da criança estar absorvendo essas informações, mesmo que ela não compreenda, vai preenchendo a memória dela. E quando não preenche, ela sente um vazio, ela vai buscar mais informação. E aí, nisso, ela pode acabar acontecendo com a criança de se tornar uma criança indisciplinada. Eu sempre disse que nunca gostei que as crianças tenham problemas. Mas eu gosto de pegar a criança com um problema. Que eu desejo que a criança venha com problema, não. Eu não queria que nenhuma tivesse problema. Mas eu gostava de pegar a criança com problema. Porque para mim era um desafio. Essa criança tem problema? Eu vou resolver o problema dela. Então, para mim, eu ficava estudando em casa como é que eu vou chegar naquele Joãozinho. Como é que eu vou fazer ele aprender. Como é que eu vou fazer ele parar de chorar. Como é que eu vou fazer ele superar os problemas que ele tem na casa dele. Mas para isso eu conhecia os problemas do meu aluno. A primeira coisa que eu fazia era investigar minhas crianças. Aonde é que eu tô pisando? Por que esse menino fala tanto? Por que aquele ali bate? Por que aquele ali chora? Eu ia pesquisando os alunos. Eu fazia roda de conversa na sala de aula direto. Eu chamava na minha mesa, tinha caixinha de reclamação, de sugestão, de questões. Eu sempre fiz formas de conhecer a família e o modo de como vive o meu aluno. Para eu entender o comportamento dele, para eu poder intervir no comportamento dele, para que ele possa aprender. Algumas vezes eu intervinha de maneira dura, rígida, disciplinadora, como eu sou, autoritária. Eu sou professora, ele é aluno e acabou. Eu posso ser amiga? Posso, mas eu não sou só amiga. Antes de ser amiga, eu sou professora. Então, tinha que me respeitar. Então, o aluno vinha indisciplinado, em 2, 3 meses, no máximo, a casa já estava em ordem. O aluno vinha chorando, ele chorava 1, 2, 3 dias. Depois disso, acabou. Não tem choro aqui.
Aqui é para fazer lição. Você fazendo lição, eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz, tá tudo certo. Se você não fizer lição, para você vai ser ruim, para mim também. Então, eu nunca deixei aluno ir além. Mas eu sabia que ele estava indo além porque tinha um motivo. E o motivo qual é? Pode ser a síndrome do pensamento acelerado. Pode ser falta de educação. Tudo a gente joga hoje em dia é uma síndrome, é uma comorbidade, é um problema psicológico, é uma defasagem, tudo a gente joga. Antes de falar o que o aluno tinha, eu investigava. Aí quando eu via que tinha alguma coisa que eu não era capaz de resolver, pai, mãe, vem cá. Teu filho não vai aprender desse jeito aí, não. Vamos abrir a caixinha dele? Para abrir a caixinha dele, eu preciso da ajuda de um cara clínico, um psicólogo. Não adianta eu querer abrir a caixinha dele porque eu não tenho diploma de psicologia. Eu entendo alguma coisa, eu sei que o negócio está fora do meu alcance, não é educacional. Ali é psicológico, tem que ser tratado. Os pais que recebiam orientação e seguiam, procuravam um psicólogo, a criança desenvolvia. Os pais que o orientavam e que não levavam, a criança não melhorava. Falar, e agora, o que eu faço? Porque grande parte não ia no psicólogo, mesmo que eu arrumasse de graça. Aí eu comecei a encontrar parcerias para fazer palestras nas minhas aulas. Então, o Joãozinho foi molestado pelo padrasto. Eu trazia alguém da área social, da área da segurança, da área da saúde, para fazer palestra para todos, sem que soubessem que era por causa do Joãozinho. Mas a gente atingiu o Joãozinho. E acabava, sabe aquela história? Você dá o tiro em um e acerta em 10? Acabava acertando outros que eu nem imaginava. As palestras faziam isso. Quando as palestras levantavam as questões, jogavam para os alunos e eles correspondiam, aí eu sabia onde que eu ia tratando. Então eu fui assim meio que pelo faro, vamos dizer assim, e orientação de Deus. Porque às vezes os próprios pais se fechavam, não diziam o que estava acontecendo em casa, separação de casal, traição, violência, sexo, sei lá, droga. Os pais não contavam. E o Joãozinho sempre fechado. Joãozinho, eu tô falando o aluno, né? Então eu ia pelo faro, pela experiência, pelo comportamento do aluno. Ah, isso aí eu já tive um parecido, deve ser isso, deve ser aquilo. Eu ia pelo faro. E porque Deus vai guiando também. Isso não tá na faculdade, a gente não tira na faculdade, não tem uma receita. A partir do momento que você entende o funcionamento da mente do teu aluno, aí você pode agir. Não adianta você querer ensinar para ele sobre maçã e ele odeia comer maçã. Ele não vai nem olhar para você. Então você tem que entender o que ele gosta, o que ele quer, o que ele espera. Eu sempre fazia isso no começo do ano. Enquanto tinha professores que faz uma redação, como é que foi suas férias? Eu colocava, faz uma redação do que você espera esse ano. O que você quer aprender esse ano? Quando era primeiro ano, que eles não sabem escrever, roda de conversa no primeiro dia. O que vocês vieram fazer aqui? O que vocês querem aprender? O que vocês esperam de mim? O que vocês esperam do colega? O que vocês esperam de você? Agora falar de como foi as férias, já era. Isso servia para nós lá atrás, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, se perguntasse pra gente o que a gente queria da escola, a gente não sabia nem por que estava na escola. A gente estava lá porque a mãe mandou e acabou. E aí da gente se não fosse. Caía na surra. Então as coisas mudaram e a gente tem que mudar junto com elas. O professor na sala de aula está sobrecarregado? Tem SPA? Tem. Mas o professor se deixa sobrecarregar também. Eu não vou tirar a culpa dele, não. Porque eu mesmo vejo o professor tendo 3 escolas para trabalhar. Ah, mas se eu não trabalho em 3 escolas, eu não como. Ah, come sim. Come. Não precisa ter 3 escolas, não. Basta você fazer concurso e efetivar numa única escola todas as aulas que você quiser, você tem lá. Mas a maioria não quer fazer concurso, a maioria quer ser contratado. Aí fica pulando de escola em escola. Eu fiquei como contratada 7, 8 anos. Depois eu prestei concurso e efetivei. Mesmo contratada,
às vezes diminuía a carga horária, às vezes aumentava, eu não saía da mesma escola que eu estava. Eu tive Humberto, Pedro de Alcântara, tive uma na Vila União, que eu não lembro o nome dela. Isso em Hermelino Matarazzo, para a área da Zona Leste. Tive uma aqui no Ervin e tive o Joaquim. 5 escolas em 7 anos de estado. Na prefeitura, eu vim para cá no Sousa-Emo. Eu vim no Telma, que a diretora era do Sousa-Emo, ela era diretora do Telma e do Sousa-Emo. Eu trabalhei no Telma. No ano seguinte eu fui pro Sousa-Emo. Aí fiquei 23 anos na mesma escola. Então, se eu consegui isso, por que outras pessoas não conseguem? O que eu tenho de mais gostosa? Nada. A questão é você focar no teu serviço e buscar a sua tranquilidade. Quem busca, consegue. Então, se o professor ficar pulando lá, é porque ele não está se planejando. Então, eu jogo a culpa no professor. Eu sempre trabalhei em 2 escolas. O dia inteiro, ou 2 escolas, ou 2 horários na mesma escola. Então, eu sempre trabalhei de 8 a 10 horas por dia. Quando tinha HTPC, reuniões e tal, dava até 12 horas por dia. Mas isso não me matou. Não foi as horas, a carga horária que me matou. Não me deixava estressada a carga horária. O que me trouxe estresse no meu serviço? O sistema, muita burocracia, muito papel para preencher. Hoje não é mais papel, hoje é planilha no computador, que dá na mesma. Às vezes até pior. Porque pra gente que é meio pancado de tecnologia, a gente entra, erra, então aquilo lá dá mais dor de cabeça do que papel. E eu, pelo menos, sou dinossauro, para computador eu não presto. Ainda bem que eu saí antes desse negócio pegar de vez. Tava começando a ensaiar a história de tecnologia na sala de aula quando eu saí. Hoje dizem que é tudo lá no computador, no sistema. Aí o sistema cai, aí não tem internet, ixi, eles se estressam porque tem que fazer um monte de documento. Um monte de documento que ninguém olha. Ninguém olha. Não vem falar para mim que olha que é mentira. Já cheguei a mandar uma receita de bolo como planejamento de um projeto para a Secretaria da Educação. Eles aprovaram meu projeto sem nem ler. E era uma receita de bolo. Só para ver se eles iam ler. Não leram. Era uma receita de bolo. Se fosse alguém lendo, ia falar: Patrícia, que palhaçada é essa aqui? Você mandou uma receita de bolo. Mas eu fiz de propósito, para ver se realmente eles liam. Então, assim, muito papel. Tem que preencher relatório de aluno até não querer mais. Mas quando você chega numa reunião de professores, você quer falar do aluno, você quer buscar, junto com o grupo de professores, direção, supervisão, coordenação, você quer buscar auxílio para você lidar com aquele aluno, você não tem brecha para isso. Porque é tanto papel que você tem que fazer na reunião que não dá tempo de conversar sobre aquilo que interessa para fazer algo que seja importante. Então você fica estressado com o papel. Então o professor fica estressado, muitas das vezes, pela burocracia do sistema, a cobrança do sistema em relação ao professor com documentação, que no final das contas não serve para nada. A documentação que serve para a gente é nota, é diário, só o diário bastaria. Ali tem espaço de relatório, quando o aluno é indisciplinado, quando o aluno dá problema em casa e chega na escola com aquele problema, uma mancha no corpo, alguma coisa assim, você marca lá no diário. O diário do professor é completo, não precisa de mais nada. Mas é papel disso, é papel daquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz planilha, bom, enfim, isso estressa o professor. E é uma coisa que o professor dá muita importância, porque tem prazo, tem que entregar, se não entregar tá dentro do regimento que você pode tomar carcada, tomar gancho ainda por causa disso. Comprometendo inclusive o salário do professor. Pode ser descontado se você não fizer. Nunca foi descontado que eu saiba, mas pode. Então o professor é massacrado pelo sistema, já começa lá de cima. Aí vem um sistema podre da aprovação automática, que coloca para os professores mais folgados, do tipo assim, se você quiser reprovar, você vai ter que fazer mais papel. Você vai ter que se armar de tudo que é jeito, porque o pai pode entrar com recurso ainda. Você fica com uma faca aqui no pescoço. Ó. Se você for reprovar o aluno, o pai de um lado, o sistema do outro.
para encher o teu pacovar porque você reprovou um aluno. Eu cansei de ficar estressada por conta disso. Porque eu reprovava, sim. Sabe, passa. Não sabe, não passa. Ponto. Então eu me armava com documentação, com argumentação. E além disso, eu chamava os pais e falava, vem cá, teu filho não tem condições. Assina para mim aqui que você concorda que ele vai ficar reprovado. Porque na hora que eu reprovar ele, se você falar que vai entrar com recurso, ó, tá aqui. Você deixou eu reprovar teu filho. Para eu ter menos dor de cabeça na hora de reprovar. Porque se não sabe, não vai passar. Comigo, não. Só que para isso, eu ficava nervosa. Outra coisa que estressa o professor, a indisciplina do aluno, a falta de participação dos pais perante o comportamento do aluno. Você pede ajuda lá para os pais, ó, o Joãozinho tá dando problema de comportamento, os pais não aparecem na escola. Você manda bilhete, eles não respondem. Tem reunião de pais, eles não vêm. O professor fica estressado, fala, se os pais não querem nada com nada, por que eu vou querer? Alguns largam de mão. Outros tentam nadar e parece que só tá morrendo na praia. Porque precisa do apoio da família. Precisa da mudança de comportamento do Joãozinho para que o professor possa dar uma boa aula. Então o professor é bombardeado por tudo que é lado. Alguns sucumbem. Falar, quer saber, só quero ganhar o meu. O problema é do Joãozinho, o problema é do pai e da mãe de Joãozinho. Ele é meu aluno por 4 horas, ele é filho daquele pai, daquela mãe por 20 horas. Ele vai se formar, ele vai embora e eu vou ficar aqui doente? Não, então dane-se o Joãozinho, eu só estou aqui para ganhar o meu. Tem professores que acabam pensando assim. Aí generaliza. Aí se tem algum bom lá no meio, dança também, porque o professor já tá nem aí. Outros, como a Patrícia, não abre mão, quer educar. E para isso a gente passa nervoso. A síndrome do pensamento acelerado vem nas crianças por conta do excesso de informação e do professor, o excesso de informação e mais o excesso de represália, de cobrança. É muita cobrança. Vocês não têm ideia. Então, o professor fascinante, ele tem que passar por cima desse processo de cobrança e entender que é ele e o aluno. Não importa o sistema, não importa o pai daquela criatura, não importa o diretor, o coordenador, não importa ninguém. Fecha a tua porta e vai dar sua aula o melhor que você puder pelo Joãozinho. É você e o Joãozinho no final das contas. E o mais importante nisso tudo é quando você chega em casa, deita e dorme, porque você fala assim, putz, eu tô cansado. Mas eu dei o meu melhor. E aquele danado daquele Joãozinho, hoje ele conseguiu fazer a letra A, cara. Ele não fazia de jeito nenhum. Aí não tem dinheiro no mundo que pague um negócio desse. Você dormir de consciência tranquila, você garantir que a sua missão está sendo cumprida. Então, para isso, você vai ter que entender a mente do teu aluno, porque no final das contas é você, professor, e o seu aluno. Mais ninguém. O restante, se colaborar, melhor. Se não colaborar, no final o que vale é você e o seu aluno. Esse é o professor fascinante. É aquele que entende o seu aluno, que trabalha pelo teu aluno. E que através do que o seu aluno traz, ele modifica o comportamento, melhora, aprimora o comportamento daquele aluno. O aprendizado daquele aluno. É um desafio gigante. Não é um trabalho fácil de fazer. Por isso que ele fala, professor fascinante. Porque para ser um professor fascinante, você tem que ser muito diferente dos bons professores. Bom qualquer um pode ser. Fascinante não. Fascinante dá trabalho. E trabalhar com a síndrome do pensamento acelerado, então, que é o mal do século, né? Que gera ansiedade, é mais complicado ainda. Não é para muitos, não. São poucos que conseguem abraçar isso aí. Eu espero, de verdade, que nesse capítulo aqui, nessa parte que nós vamos estudar dos hábitos dos professores bons e os fascinantes, a gente possa desenvolver aí bons e melhores professores. Quem sabe a gente consegue terminar essa parte com alguns que assistem o canal se identificando e querendo se tornar fascinante para o seu aluno. Nós estamos precisando de professores fascinantes.
que acreditam na educação, que acreditam em transformar vidas, que acreditam em transformar essas vidas em bons profissionais no futuro, porque o professor nada mais é do que um condutor de profissão. Nós estamos ali para desenvolver personalidade, caráter, moral, princípio, sim. Conhecimento específico, história, geografia, português, ciência, matemática, sim. Mas tudo isso para que a gente forme um profissional futuro. Da sua sala de aula que está lá, o cara mal fala presente, é um cara que vai ser médico, engenheiro, polícia, professor. E esses caras, quando a gente tiver idoso, são eles. Eles se transformam. O seu aluno hoje que se transforma em médico é o médico que vai me tratar daqui a 10 anos, 20 anos. Então a gente tem que ver quem é que a gente está formando aí, porque nós vamos precisar dessa turma lá na frente. Olha o tamanho da responsabilidade do professor.